Semana Espírita de Taubaté, uma realização da USE Intermunicipal de Taubaté. Será muito bom tê-los conosco nesta semana de estudos e aprendizados. Que cada palestra nos traga reflexões e apontamentos sobre o momento em que vivemos e que juntos possamos nos enriquecer com os valores do Evangelho. Um abraço fraterno a todos, sigamos juntos! Mais uma vez, vamos nos unir em pensamento para agradecer. Agradecer a Deus, nosso Criador, agradecer toda a espiritualidade amiga pela oportunidade do convívio desta noite, do aprendizado, do conhecimento que nos elevará um pouco mais próximos de Deus. Agradecer pela oportunidade bendita da instrução recebida, para que possamos praticar os ensinamentos do Mestre em nossa família, em nosso grupo, com todos aqueles que nos são caros. Obrigado, Deus, seja por nós, guia-nos e ilumina-nos sempre. Que assim seja. Olá a todos, eu estou Margarete Áquila e é muito bom estar com vocês neste encontro. Lógico que de maneira virtual a gente sente falta do abraço, sente a falta do beijo, da conversa, mas como isso não é possível agora, eu estou muito feliz de poder compartilhar da minha música com vocês e eu quero cantar para que esse encontro fique mais lindo, para que possamos nos conectar com o nosso Mestre Jesus, que é, enfim, a razão de estarmos todos juntos neste encontro. Eu vou começar com uma música que eu gosto muito, que é uma versão de Mônica de Medeiros, do Fantasma da Ópera, Think of Me, e ela quer dizer Jesus conversando com a gente. É quando Jesus fala, pense em mim para que você possa ter forças para lutar em todos os momentos difíceis. E neste momento que vivenciamos coisas muito tristes, dificuldades, muitas pessoas partindo, deixando saudades, dores no nosso coração, que a gente possa se conectar com essas pessoas e se conectar com Jesus, ganhando toda a força que nós precisamos neste momento. Pense em mim, se estiver triste, posso te alegrar. Pense em mim, se a noite é densa, posso iluminar. Pense em mim, quando estiver tão só, que o medo vai lhe atormentar. Então pense em mim, meu filho, para poder voar. Seu coração pode me encontrar a cada instante que pulsar. Seja livre então, meu filho, pra comigo estar. Você é
Se sua força quiser te abandonar, pense em mim. Se sua culpa quiser te sufocar, tem meu amor pelo que você é e sei o que você será. Não desista não, meu filho, luz você terá. Procure o bem, semeie só a paz e abra o seu coração, e em comunhão seremos luz na escuridão. E quando nos conectamos com o nosso Mestre amado, sentimos mais energia na nossa vida. Então, neste momento em que estamos em oração, vou cantar uma música que se chama Eu Te Desejo. E essa música é uma música linda. Então pense agora nas pessoas que você mais ama e veja claramente essas pessoas na sua mente e deseje as coisas mais lindas para ela. Com essa música, desejando saúde a todos, paz, força, energia, luz, vamos juntos cantar essa música. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol para fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar.
Olá, boa noite para todos. Um prazer imensamente grande estar hoje com todos de Taubaté para a nossa conversa sobre esse tema tão significativo para todos nós, sobre as migrações espirituais. Para a nossa conversa dessa noite, é necessário que nós conversemos um pouco sobre dois princípios doutrinários e duas questões da obra básica, o Livro dos Espíritos. Os dois pontos doutrinários fundamentais para a nossa conversa dessa noite, o primeiro deles é a evolução dos espíritos. No dizer da doutrina espírita, os espíritos progridem incessantemente na direção da luz, na direção da felicidade, alcançando progressivamente estágios cada vez mais elevados de evolução, sem que exista retrocesso, sem que exista nas características que estão impostas pela lei de Deus a possibilidade de um espírito regredir espiritualmente. Não. Segundo a doutrina espírita, nós só teríamos um processo de avanço espiritual ao curso do tempo, fazendo com que cada vez o estado em que nós nos encontramos do ponto de vista espiritual é sempre mais elevado do que aquele que nos encontrávamos anteriormente. Este é o primeiro dos princípios que nos importa considerar, aquele que fala sobre a progressão dos espíritos, o avançar da nossa condição espiritual. O segundo princípio que se impõe nesta noite para que a gente possa investigar essa questão da migração espiritual é o fenômeno que está apresentado no terceiro capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Allan Kardec analisa a frase do Cristo: há muitas moradas na casa de meu Pai. Nessa oportunidade, Allan Kardec, nesse capítulo, faz uma análise das possibilidades, das condições espirituais, evolutivas, que possam existir nos mundos que existem no nosso universo infinito. Dentro dessa leitura, Allan Kardec vai apresentar, nesse terceiro capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, 5 estágios diferentes de evolução dos mundos. Esses estágios apresentados por Allan Kardec precisam ser destacados em 2 pontos fundamentais. O primeiro deles é que essa é uma divisão didática, ou seja, não existe, na verdade, a rigor, 5 categorias de mundos. Essa foi uma definição, uma conceituação, uma forma de classificar que Allan Kardec estabeleceu para que a gente entenda melhor a condição na qual os mundos se apresentam. E ele oferece na obra 5 tipos de mundos. Mas em O Livro dos Espíritos, nas questões 234, 235, 236, nós iremos encontrar um tipo de mundo que não está presente nessa classificação que Allan Kardec apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que será? Teria Kardec esquecido do que está colocado no Livro dos Espíritos e não lembrado dessa 6ª categoria? Por que ela não aparece no Evangelho segundo o Espiritismo? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo é a classificação, é a análise do ponto de vista didático das classes dos mundos habitados. E esse tipo de mundo que aparece nas questões 234 a 236 de O Livro dos Espíritos não é um mundo habitado ainda. São chamados de mundos transitórios, como se fosse uma espécie de estágio 0 da evolução. Os mundos transitórios são mundos que ainda não se prestam ao processo da encarnação dos espíritos, porque as suas condições climáticas, as suas condições atmosféricas, as suas condições de possibilidade de manifestação da vida,
elas não são apresentadas na visão daquilo que os espíritos nos colocam como aptos ainda para que os espíritos ali possam habitar. Como funciona isso? É um estágio ainda muito primitivo da condição dos orbes, em que, nos planetas, a vida orgânica ainda não teria se manifestado e, portanto, não existe a possibilidade da encarnação dos espíritos. E eles são chamados de mundos transitórios, porque são locais onde os espíritos transitam, eles passam nas suas viagens como pouso, como parada, mas nunca como ambiente para uma encarnação duradoura nesses lugares. Eles não tomam um corpo, eles não animam a matéria nesses lugares, eles apenas passam desencarnados como estão e ali seguem o seu destino para onde estejam indo. Então, os mundos transitórios são mundos para o processo migratório de curso dos espíritos no universo. Nesse momento, eles serviriam apenas para isso. E os espíritos chegam a nos afirmar, na questão 236, que a Terra já foi um mundo desse tipo, um mundo transitório. Quando? No chamado período pré-cambriano, aquele período no qual a Terra ainda não teria experimentado o surgimento da vida orgânica. É por isso que esse tipo de mundo não aparece no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que só vai apresentar outros 5, aonde os espíritos efetivamente já estão encarnando. O primeiro grupo é o mundo primitivo, marcado pelas primeiras encarnações dos espíritos, aonde nós podemos comparar com a nossa pré-história. O segundo grau seria um segundo estágio. Estágio 0, os mundos transitórios. 0, na nossa escala aqui. O estágio 1, os mundos primitivos, de maneira mais sintética, a pré-história. Depois vem o estágio 2. O que seria o estágio 2? Mundos de provas e expiações, destinado para espíritos não iniciantes, mas ainda profundamente ignorantes da questão do bem. São inteligentes, constituem sociedades complexas, fazem muitos progressos no campo intelectual e científico, possuem uma inteligência aguda, mas as imperfeições morais que o dominam promovem a construção de sociedades perversas, egoístas, com profundos problemas sociais, que são decorrentes não da vontade de Deus, mas da manifesta inferioridade dos homens, que empurra as criaturas humanas a viver determinadas experiências dolorosas em função da exploração do homem pelo homem, na característica típica desse estágio evolutivo. A Terra seria um excelente exemplo do que é um mundo de provas e expiações. No estágio número 3, 0 transitórios, 1 primitivo, 2 provas e expiações. No estágio 3, mundos de regeneração. Não são mundos superiores, são mundos intermediários. Eles também não são mundos inferiores, mas não são locais onde plenamente o bem esteja dominando. Não. São mundos marcados pelo desejo de mudar, pela vontade de se transformar, pelo ardente desejo de vencer as suas más tendências, pela capacidade do indivíduo de estar verdadeiramente empenhado na sua melhora íntima. Eles possuem internamente 3 grandes características: desejo intenso de se aproximar de Deus e viver as suas leis. 2, um acentuado senso de justiça que faz com que suas sociedades não possuam os desequilíbrios que apresentam os mundos de provas e expiações, e possuem uma vitória já considerável sobre as suas imperfeições morais, facilitando com que eles constituam sociedades que estejam em luta na construção de mundos que são considerados plenos da felicidade, mas que ainda não seriam. Os mundos de regeneração, como o próprio nome diz, não é um mundo de espíritos regenerados, mas sim para que ali se promova a verdadeira libertação espiritual das criaturas e os espíritos consigam em plenitude alcançar o estágio 4. Aí sim,
Mundos felizes, mundos ditosos, são mundos aonde o bem já sobrepuja o mal. Como que pode o bem sobrepujar o mal? É porque nessas condições desses orbes, os corpos não são iguais aos nossos como até então. Nos mundos de regeneração, os corpos ainda são parecidos com os nossos, densos. O que está mudando é só por dentro a criatura. Nos mundos chamados mundos ditosos ou mundos felizes, os corpos já são mais diáfanos e, portanto, a condição de nós mentirmos, mascararmos a verdade, iludirmos pessoas, não dá mais para fazer. A mentira não tem espaço nos mundos ditosos e, portanto, as sociedades constituídas dentro desse padrão são sociedades onde o bem sobrepuja o mal, porque ele não consegue se espalhar. Porque as verdadeiras intenções das criaturas são plenamente percebidas a partir da nossa capacidade de enxergarmos o que está acontecendo no interior das pessoas, independente daquilo que elas dizem. Esse é o estágio 4. E temos o último estágio didático, que é formado pelas almas plenamente resolvidas, que constituem os chamados mundos celestiais, aonde habitam as almas que já não possuem mais os traços das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, e por conta disso, possuem uma sociedade extremamente diferente da nossa e da qual pouca informação nós temos, porque está muito distante da nossa realidade. Para saber um pouco mais sobre elas, nós precisaremos avançar na evolução para conseguirmos olhar de maneira mais próxima essa realidade que ainda está muito longe das nossas características do nosso orbe. Portanto, é uma divisão didática, é uma característica que nós não podemos dizer que só são 5 mesmo, é apenas para a gente entender que tem um mundo primitivo, depois eu tenho um onde o mal sobrepuja o bem, que são os mundos de provas e expiações, depois os mundos de regeneração, onde há um certo equilíbrio, porque o bem está se implantando sobre o mal ainda existe dentro do coração do homem em algumas circunstâncias, mas a sociedade já está com boa parte dos seus conflitos resolvidos, ainda existe expiação, mas não tão dolorosas. Então, os mundos de regeneração são mundos em que nós já fizemos um razoável progresso em relação aos mundos de provas e expiações. No mundo de felizes já haveria o inverso, em vez do mal sobrepujar o bem, e ao invés dele estar em equilíbrio, o bem sobrepuja o mal. Portanto, nós já conseguimos perceber sociedades extremamente evoluídas, e no último é onde o mal não existe, porque são as almas redimidas que ali se reúnem. É dentro dessa perspectiva, dentro desse cenário que o movimento espírita estuda dentro das obras de Allan Kardec, que a gente compõe a visão do como deve ser a realidade didática dos mundos habitados. Então a gente vai juntar esses 2 princípios, o princípio da evolução, o princípio dos mundos habitados, com 2 questões que existem em O Livro dos Espíritos. A primeira delas é a questão número 76, que diz que os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. Então, nós não somos propriedades dos mundos. Nós somos espíritos inteligentes que habitamos o universo. E a questão, outra que a gente tem para ver, são exatamente 100 questões à frente. Uma foi a 76, e a outra que a gente vai ver é a questão 176. A questão 176 de O Livro dos Espíritos diz que os mundos são solidários entre si. Os mundos são solidários. O que significa essa questão de solidariedade entre os mundos? Significa 2 questões em particular. A primeira delas é que um determinado planeta ele não possui somente aquele padrão de espírito que ele é considerado, que o mundo é considerado, ou seja, o mundo é de provas e expiações? Então todos os espíritos que habitam esse mundo são de provas e expiações. Não. Nós temos uma grandíssima maioria de provas e expiações, mas temos alguns que ainda são primitivos,
estão no planeta, e outros que já são de regeneração que estão aqui, ou seja, eu tenho uma mescla do andar de baixo e do andar de cima nesse fenômeno dos globos. Então, na Terra, a grande maioria dos nossos espíritos aqui encarnados seriam espíritos de provas e expiações, mas a gente vai ter na Terra algumas expressões de mundos primitivos, mostrados por sociedades que ainda não sabem plantar, ainda não têm a linguagem articulada, não possuem uma escrita, não têm uma leitura clara sobre território, tem uma série de fragilidades de conhecimento, constituindo características bastante expressivas que definem o que seja um mundo primitivo. Então, algumas entidades estão aqui na Terra, mas são de mundos primitivos. Enquanto que outras, que são de mundos de regeneração, pelas suas características de vitória sobre suas imperfeições, sobre seus valores morais. Então, isso tudo indica que elas não são típicas do planeta Terra pela grandiosidade da sua condição evolutiva. Seriam espíritos oriundos de outras condições espirituais que habitam a Terra no sentido de trabalhar pelo progresso do nosso planeta. Qual o objetivo de existir essa mescla? É porque, como os mundos são solidários entre si, aquilo que no nosso planeta pode parecer muito atrasado para os mundos primitivos é um sucesso. Então, alguns espíritos de mundos primitivos encarnam na Terra para fazer intercâmbio cultural. Eles vêm aqui, aprendem como que trabalha com determinadas ferramentas, descobre como é que acontece o processo de plantio, e aí eles aprendem e levam para seus mundos esses conhecimentos, fazendo com que o que eles aprendem aqui, eles vão ensinar nos seus mundos de origem. A mesma coisa acontece com os que aqui estão na condição de espíritos de regeneração, habitando no planeta Terra. São entidades de uma certa evolução espiritual que encarnam neste planeta para trazer um contributo daquilo que eles já sabem, e eles encarnam aqui fazendo o elo entre os mundos de provas e expiações e o próximo estágio, que é o estágio de regeneração. Então, essa dinâmica do universo, ela é muito importante, porque nós temos a vinculação entre os mundos e possuímos também o conceito de que nós não somos pertencentes aos mundos, nós somos os seres inteligentes que habitam o universo. Mas se nós habitamos o universo, o que faz os espíritos encarnarem sucessivamente no mesmo orbe? Por que a gente sempre se refere a encarnações na Terra se nós somos espíritos do universo? Por que então estamos aqui? Por que a gente não faz uma encarnação em cada lugar diferente? É proibido? Não, não é proibido. Mas existem duas condições que ligam os espíritos temporariamente a um planeta. Condição número 1, que é uma condição majoritária, seria qual? O padrão evolutivo do espírito. Então, se eu tenho um espírito que ele é provas e expiações, ele ainda está com muitas imperfeições morais, o que se espera para ele é que ele encarne no mundo de provas e expiações. Então, ele não vai ser levado para um mundo celeste, ele não vai ser levado para um mundo primitivo. Tem pouco a contribuir. No mundo celeste ele não entra. E no mundo primitivo ele não tem o que aprender. Então, é muito producente que ele fique por lá. O mais típico é que ele fique num mundo que tem um padrão evolutivo semelhante ao dele, para que ele consiga aproveitar as experiências. Então, o espírito que tem um determinado padrão evolutivo assemelhado ao de provas e expiações, ele está, de certa maneira, vinculado a encarnações em mundos de provas e expiações. Mas pode ser qualquer um, pode ser a Terra, pode ser o outro. E por que a gente encarna na Terra sucessivamente? Por causa do segundo fator. O segundo fator é onde estão os nossos amores. Porque nós criamos vínculos de amor e vínculos de desamor com os espíritos, com ódio, mágoas, ressentimentos e vínculos de afeto. Exatamente pelos vínculos de afeto, eu poderia encarnar em qualquer outro mundo? Poderia, mas encarna no planeta onde está para reencontrar os amores
e para reencontrar os desafetos mal resolvidos. Então é por isso que nós encarnamos sucessivamente na Terra, porque os nossos vínculos espirituais estão aqui e, ao mesmo tempo, o nosso padrão evolutivo está aqui. Se nós perdermos a condição de padrão evolutivo, nós podemos migrar para outros mundos. Por quê? Porque a gente perde a concessão da permanência no orbe onde nós estamos. Como funciona este mecanismo dentro daquilo que a literatura espírita propõe? A literatura espírita diz que esse processo de migração dos espíritos, ele pode acontecer por duas causas básicas. Primeiro, as chamadas migrações individuais, que, como o próprio nome diz, são migrações de um espírito em particular. Migrações individuais, tratada por Kardec no livro A Gênese, no seu capítulo 18. Migração individual é quando um espírito migra de um orbe saindo. E o segundo fenômeno chamado migrações coletivas, que, como o próprio nome diz, são migrações coletivas. Vários espíritos saem coletivamente para que eles se reúnam em outros lugares do universo que se tornem atrativos para o seu processo evolutivo. O processo da migração individual, que é aquela em que um único espírito sai do planeta, tem algumas características. Eles costumam acontecer quando o espírito que está migrando melhorou mais do que o ritmo do planeta. Por que isso? Porque os mundos, eles têm um ritmo, que é o ritmo resultante da evolução dos seus habitantes. Vamos comparar com uma sala de aula. Nós temos uma sala de aula de alfabetização. No começo do ano, a sala não conhece nada, não sabe ler. E aí, ao longo do tempo, vai haver um processo de aprendizado e no final do ano, os alunos estarão lendo. Então, há um ritmo médio da turma. A gente sabe, em junho, o que mais ou menos as crianças devem estar lendo, em setembro, que sílabas que eles já podem estar trabalhando, no final do ano, que tipo de leituras eles já poderão estar fazendo. Então, essa dinâmica que vai acontecendo no curso do ano, dá para você perceber o progresso médio que essa turma vai fazendo do comecinho do ano letivo até o encerramento das atividades. Isso seria como se fosse comparável ao grau de evolução de um mundo. Então, a gente tem um ritmo da turma. Mas imaginemos que eu tenho uma pessoa, um garoto que faz parte dessa turma, que ele aprendeu a ler muito rápido. Em 3 meses ele aprendeu a ler, já está lendo tudo, ele tem uma facilidade enorme. E a professora diz, se ele ficar até o final do ano aqui na turma da alfabetização, ele vai perder tempo. Esse garoto aprendeu a ler rápido demais. Ele já poderia ser desafiado no primeiro ano, no segundo ano. Vamos passá-lo para a série seguinte. Transfere o garoto ou a garota, transfere esse aluno para uma outra turma, de uma outra série, para que ele avance no mesmo ano letivo com conteúdos que seriam mais desafiadores para ele, porque ele já está alfabetizado bem antes do tempo da turma. Essa é mais ou menos a condição da migração individual. Ela vai acontecer para os espíritos que avançam mais rápido do que a média do planeta. Para aqueles que apresentam um desempenho de transformação moral e de aproveitamento da sua intelectualidade bem mais rápido do que aqueles que pertencem ao seu mundo. Então, olha, você já poderia não estar mais encarnando na Terra. Você pode seguir. Veja que o verbo é pode, porque as migrações individuais, elas não são obrigatórias. Elas são consensuais, elas são feitas a partir de um acordo em que o outro espírito ele vai aceitar ou não, ela é discricionária. O espírito que está recebendo o benefício de migrar pode dizer, não, eu sei, mas eu não vou. Eu ainda gostaria de ficar. Por quê? Você não tem mais necessidade, mas ele tem o segundo fator, os meus amores ficaram para trás. Pelos meus amores eu vou ficar mais um tempo. Então ele já poderia ir
porque ele já tem grau de evolução para isso, mas o coração, em função dos amores que ele possui, não deixa que ele avance. E ele faz a opção, ele opta por ficar no mundo que ele já não teria tanto para aprender, para que ele se dedique aos que estão na retaguarda. Então ele deixa de fazer uma migração individual e permanece no orbe. Ou, se ele quiser, se for vontade dele, ele diz, eu aceito a migração, eu vou. E aí ele sai dessa sociedade e ingressa numa outra sociedade, num outro mundo, passa a encarnar num outro mundo mais evoluído, numa migração individual, porque ele tem méritos para isso, que é facultativa, e ele segue nessa direção. E essas migrações, elas costumam acontecer nos intervalos de tempo em que se considera que o processo evolutivo do planeta está numa fase de estabilidade. Por que se diz isso? Porque o segundo tipo de migração, chamado migração coletiva, não acontece a qualquer hora. O migração individual, a qualquer momento, pode acontecer essa saída para mundos mais elevados. Mas o processo de evolução dos orbes, ele possui uma característica bem interessante. É que os mundos, assim como os espíritos, também têm a sua marcha de progresso. A Terra já foi mundo transitório lá atrás. Ela passou um tempo enorme sem vida orgânica. Depois ela transitou de vida inorgânica para a vida orgânica. E ela começou a sua transição para mundo primitivo. Então ela se transformou de mundo transitório em mundo primitivo, quando ela já abrigava efetivamente as encarnações das primeiras espécies da situação humana, isso há 1 ou 2 milhões de anos atrás, quando os primeiros hominídeos começam a se apresentar na nossa Terra. Aí nós vamos ter o estabelecimento do mundo primitivo. E aí, lentamente, esse mundo primitivo vai viver um período grande e depois ele começa a entrar numa nova transição. Vejam que as transições, elas não são bruscas, não é uma virada de chave. Para sairmos da vida inorgânica para a vida orgânica, foram muitos milênios. E para que nós saíssemos da pré-história para a história, ou seja, saindo de mundo primitivo para o grau 2, que seria mundos de provas e expiações, não foi da noite para o dia. Foram muitos milênios para que o homem aprendesse a plantar, aprendesse a linguagem articulada, para que ele soubesse da escrita, para que nós pudéssemos dizer, agora estamos na história, não somos mais pré-história. Agora temos um outro modelo de sociedade. Quando você olha os homens da caverna e olha depois o Egito antigo, você diz, houve alguma coisa aqui, houve uma mudança. Que mudança foi essa? Foi o processo de transição que fez com que, ao longo do tempo, o homem primitivo que só usava a pedra lascada tornasse-se aquele capaz de construir o império egípcio com suas glórias, seu apogeu, sua grandeza, suas extraordinárias obras. Quando a Grécia antiga possuía suas obras, seus escultores, seus filósofos, suas peças teatrais, quando os romanos faziam seus grandes progressos administrativos, quando teciam os rudimentos do processo da questão legal no nosso planeta, era muito diferente do homem primitivo. Então veja que houve ali uma mudança. Essa mudança não foi brusca, ela foi se operando no curso do tempo. Então as migrações, elas são lentas. Quando nós saímos de mundo transitório para mundos primitivos, foi muito lentamente que isso aconteceu. Quando nós saímos de mundo primitivo para mundos de provas e expiações, foi lento que isso aconteceu. Para sairmos de provas e expiações para o próximo estágio, que é os de regeneração, também será lento esse processo de mudança. Ora, o que costuma acontecer nos períodos de transição, em que o mundo vai devagarinho abandonando as características de um estágio para ingressar no outro?
Nesse período em que começa a acontecer uma incidência muito maior do grau de cima e uma redução progressiva do grau de baixo, começa a haver um conflito de ideias, porque as ideias novas chegam e elas entram em conflito com as ideias antigas. A Terra, nesse momento, está passando por um processo de transição planetária. Segundo a doutrina espírita, nós estaríamos nesse período realizando uma mudança efetiva da qualidade de vida no planeta, em que vários indivíduos que possuem hoje uma característica típica de provas e expiações estão se defrontando com as verdades que estão chegando para nós do mundo de regeneração. É nítido o processo de conflito entre as ideologias do bem e aquelas que são do atraso. É muito claro perceber a chegada de uma geração nova no planeta, que acena com um processo de transformação para uma sociedade melhor. Quais as características dessa sociedade? A não violência, o amor, o efetivo processo de harmonia das criaturas. Todos os que agridem, os que se debatem, os que ofendem os outros, os que se apresentam como agressores das outras criaturas, possuem as marcas da civilização que está num processo de declínio na Terra para o estabelecimento de uma outra sociedade, marcada pela harmonia e pela paz. Assim, portanto, a sociedade que se aproxima para se implantar sobre o planeta Terra é uma sociedade marcada, como disse ainda há pouco, por 3 características básicas: uma aproximação efetiva de Deus e um desejo de viver a sua lei. Enquanto que você vê no reverso da medalha os que tentam negar a existência de Deus, negar os valores espirituais, os que se colocam na oposição dos valores do Espírito e que não querem saber da lei de Deus, indicando claramente os que não estão adaptados para a nova situação espiritual que o planeta vai viver. Segunda característica, eles possuirão um acentuado senso de justiça para construir uma sociedade de paz, uma sociedade onde ninguém morra de fome, onde não existam escravos, onde não haja violência, onde os homens se enxerguem como irmãos e nós efetivamente nos percebamos capazes de realizar um processo de integração das criaturas humanas em uma única sociedade. Essa característica mostra para nós que nós ainda encontramos no planeta indivíduos violentos, agressivos, odientos, orgulhosos, egoístas, prepotentes, que agridem as pessoas, que ofendem os outros. E nesses tempos de rede social, como temos nos revelado agressivos em virtude das possibilidades que os recursos tecnológicos nos oferecem nos dias de hoje. Aqueles que agridem, que ofendem, que possuem dentro de si o desejo não de unir, mas de dividir, de fragmentar a sociedade. Aqueles de nós que estamos eivados de sentimentos de ódio, de desamor e de agressão, possuímos os traços das almas mais difíceis e que estão tendo dificuldade de se harmonizar em uma sociedade de paz efetiva, onde não se agride ninguém. Quando se agride alguém, não interessa quem seja, pode ser até uma pessoa que a gente considera que esteja errada, mas agredi-la já é um indicativo da nossa imperfeição. Então essa também é uma característica que demonstra as nossas fragilidades. E a terceira das grandes características dessa nova sociedade é a capacidade de havermos vencido 4 imperfeições, segundo Kardec: o ódio, as paixões, a inveja e o orgulho. A vitória sobre essas imperfeições que estão na síntese do egoísmo humano, elas vão, na verdade, indicar a construção de uma nova realidade, de um novo modelo de sociedade que vai surgir. E aqueles de nós que não conseguirmos nos adaptar a esse processo, também iremos promover dentro de nós um processo de migração.
É assim que ocorrem as migrações espirituais nos tempos de transição. São migrações coletivas. Quando a Terra passou de mundo primitivo para provas e expiações, muitas entidades que não conseguiram se encaixar nessa nova realidade, abandonando a vida de pré-história para uma vida de civilização como a gente conhece na era antiga, não acompanha, então esses são retirados do planeta para continuarem a sua evolução em outro lugar. E os seus amores? Essa condição ela é menor. A condição prioritária é o grau de evolução. Mas eu os amo, mas o planeta não permite que você permaneça. A migração coletiva, ela não é facultativa, ela é compulsória. Então, a partir do momento em que a transição vai se operando, vai se tentando aproveitar os espíritos. Então, na saída de mundos primitivos para provas e expiações, experimentou-se o que se pôde para que os espíritos primitivos pudessem se encaixar nessa nova realidade. Mas alguns não conseguiram fazer. Então, nessas janelas de tempo de transição, as migrações individuais não costumam acontecer. As individuais não, ocorrem só as coletivas. Por quê? Os que são bons não saem, vão permanecer para ajudar. E aqueles que estão com dificuldade são tentados à exaustão para que eles mudem. Se eles não mudarem, então esses companheiros, em grandes levas, são retirados do planeta e levados não por punição, mas por um natural processo evolutivo, para continuarem o seu progresso em outros lugares do universo, onde isso se faça interessante que se aconteça. Então, eles saíram do planeta Terra na época de mundos primitivos para mundos de provas e expiações. Saíram os que não acompanhavam e, ao mesmo tempo, grandes levas de espíritos em condições de provas e expiações aportaram na Terra e construíram aquelas civilizações que ainda há pouco eu falava, justificando esse salto tão significativo no conhecimento humano em tão pouco tempo, pela chegada dessas entidades muito inteligentes que vieram fazer um trabalho de construção do bem no nosso planeta. Agora, neste momento que estamos vendo uma nova transição planetária, ou seja, a Terra vai deixar o estágio 2, que é o mundo de provas e expiações, para entrar no estágio 3, mundos de regeneração. Só que não é uma escada, é uma rampa. Não é um degrau que se sobe, é uma rampa que se vai lentamente subindo. Vai 2, 2.1, 2.2, 2.3, até chegar no ponto que a gente será 3, ou seja, mundos de regeneração. Nesse período, convulsões acontecem no planeta. Aquilo que era previsto no Apocalipse da loucura, da perturbação, não eram questões físicas, eram ideológicas. O nosso planeta não precisa ser nenhum gênio para perceber, está num processo de efervescência das ideologias. De um lado, os que puxam para trás, resistindo ao processo de mudança, e aquela encarnação bastante expressiva de espíritos do bem puxando para frente para que o planeta avance, e ao mesmo tempo as aberturas das entidades espirituais perturbadas que há muito tempo não encarnavam e que desceram sobre a Terra para terem uma última chance de mudança e ao mesmo tempo para que nós provemos se nós somos verdadeiramente bons diante das perspectivas das ideologias enlouquecidas que estão presentes no nosso planeta. Basta olhar para ver quantas propostas de loucura existem hoje sobre a face do planeta para testar o coração dos homens. Dizia Jesus no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, no versículo 12, que no final dos tempos, por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos vivendo exatamente isso. O esfriamento do amor no coração dos homens é o aceitar das propostas enlouquecidas que nos empurram na direção do erro, da loucura, da perversidade, da promiscuidade, da perversão das nossas ideologias,
na negação de todos os valores espirituais que afogam os homens no materialismo que nós consumimos, tornando a sociedade profundamente infeliz. E é esse conflito entre o bem e o mal, a multiplicação das portas da loucura e a chegada das ideologias do bem que se debatem sobre o planeta, que demonstram o quadro caótico que a sociedade apresenta e que, na verdade, faz parte do plano divino, para que a gente possa provar se nós verdadeiramente entendemos o grande propósito da vida. E o que vai acontecer conosco num futuro que nós não temos uma data para isso acontecer, porque é um processo muito lento e gradual. Os espíritos vão reencarnando e vão sendo experimentados. Aqueles de nós que forem identificados como incorrigíveis, maus não tocados pelo bem, endurecidos e não tendentes à mudança, esses serão compulsoriamente retirados do planeta e conduzidos para outros orbes. Aqueles que tiverem ainda condição de melhorar, que ainda se acena com a possibilidade da mudança, esses permanecem ainda por um tempo para a tentativa de aproveitamento desses companheiros, até que, de repente, não seja mais possível acreditar na sua mudança e eles, em novas levas, que não é somente uma, mas em ondas, vão saindo do planeta, sendo levados por amor para um processo de educação em outros lugares, ao mesmo tempo que almas evoluídas de outros orbes estão chegando no planeta para impulsionar o progresso da Terra. É como se fosse assim. Nos períodos normais, as transições, as migrações individuais acontecem e os homens estão sendo experimentados na mudança. Quando chega na fase da transição planetária, param as migrações individuais. Não posso deixar mais os bons saírem. Os bons têm que ficar para ajudar a mudança do orbe, porque em breve tempo esse também será um mundo melhor. Então cessam as migrações individuais e começam as migrações coletivas. Nas migrações individuais são os bons que saem. Os bons saem porque assim aceitam sair, aceitam ir para mundos melhores. No período de transição, as migrações não são assim, elas são compulsórias e quem sai são os maus não tocados pelo bem. E eles não saem para mundos melhores, eles saem para mundos piores, para repetir a mesma experiência. Ué, e a evolução? Eles não perdem suas conquistas, eles não perdem seus conhecimentos. Eles apenas habitam em sociedades que são mais primitivas, mas eles não vão perder as conquistas que têm. Olhemos os gregos, os romanos, os egípcios. Eles não perderam seus saberes. Chegaram na Terra sem quase nada, mas construíram civilizações belíssimas, apesar de não terem as condições tecnológicas que nós hoje possuímos. Fizeram coisas extraordinárias que só agora nós começamos a compreender. Então, nessas fases de transição, que são longas, não são curtas, os espíritos sairão em ondas para outros lugares. E à medida que eles vão saindo, o planeta vai recebendo espíritos melhores e vai promovendo um processo de mudança. Mas nós não podemos esperar que os espíritos que vão fazer a transição planetária sejam os espíritos bons. Não dá para ser assim. Porque se os espíritos bons fizerem a transição, nós não vamos fazer nada. Quem tem que fazer somos nós. Então somos nós, aqueles que estamos encarnados no orbe, que seremos os operadores da transformação do planeta. Alguns espíritos luminosos encarnarão nesse período de transição para fazer com que a gente desperte, mas eles não serão milhões, porque se eles forem milhões, nós vamos deitar em berço esplêndido. Eles têm que ser centenas, talvez, para que, dispostos no planeta, apontem o rumo e nós, observando o que eles nos dizem, nós é que deveremos fazer a mudança e a transformação do orbe. É isso que demonstra que temos as características do próximo estágio evolutivo. Mas se nós ficarmos paradinhos, eles vierem e fizerem a mudança, quem garante que nós somos realmente típicos da próxima etapa evolutiva?
Nós, ainda que imperfeitos e frágeis, nós, ainda que com graves problemas emocionais, vamos trabalhar a nossa intimidade, vencer a parte mais bruta do nosso ser, para ganharmos a condição mínima de permanência nesse novo estágio, sob pena de, se assim não fizermos, sermos contados entre os que serão conduzidos para outras civilizações. Nós estamos defesos desse processo migratório? Não, pode ser que a gente vá, pode ser. Mas, se nós nos empenharmos na nossa mudança, que não precisa ser uma coisa extraordinária no mundo, basta que a gente se cuide das nossas famílias, que nós amemos as pessoas perto de nós, que nós exercitemos o perdão nos nossos dias, que a gente vai conseguir, de maneira mais fácil, alcançar esse estágio evolutivo que tanto queremos e tanto precisamos fazer para permanecer próximo dos nossos amores. Se nós não fizermos isso, nós poderemos ser conduzidos, deixarmos os nossos amores aqui numa sensação de exílio, de abandono de uma espécie de paraíso que a gente perdeu, como no mito de Adão e Eva, que é inspirado nesses processos de migração planetária. Assim, portanto, nas reflexões dos nossos dias de hoje, que a gente pare e pense sobre o que estamos fazendo. Se estamos aproveitando a encarnação para dar um recado ao universo de que estamos dispostos a ficar, para permanecermos ao lado dos nossos amores, ou se nós realmente estamos tão resistentes ao mal que, apesar de todo o esforço que Deus faz para cuidar de nós, a fim de que alcancemos essa plenitude, nós ainda somos capazes de resistir a tudo isso e preferir migrar para um outro lugar do universo, na crença de que é assim que nós somos chamados espíritos, portanto, rebeldes. Não sejamos dessa forma. Aceitemos a proposta de mudança que o Espiritismo nos acena. Aceitemos o Evangelho do Cristo como conduta, como sendo a chave ideal para a libertação das nossas vidas, e façamos desse modo a grande mudança que Deus espera que nós façamos. Que Deus, portanto, abençoe a todos nós nesse grande propósito e que guarde as nossas almas na paz e no desejo de mudar.